Ho, ho, galera que curte jogos de tabuleiro! Eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil, voltando com o terceiro vídeo aqui da série de especial de Natal do Board Game Brasil, onde eu estou trazendo dicas de jogos para você que quer presentear alguém com jogo. Basicamente esse é o conceito. Chegando Natal, cheirinho de Natal no ar, e você está pensando assim, eu quero dar algum jogo de presente para as pessoas que eu conheço. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre jogos para crianças. Eu fiz um vídeo falando sobre jogos mais família, que é para você jogar aí com mãe, tio, tia, ou com pessoas que não são tão familiarizadas com jogos, não necessariamente jogar, mas presentear, né, gente? E agora eu vou falar assim, se por algum motivo você quer presentear uma pessoa que já seja assim um expert no mundo dos jogos de tabuleiro e você quer presentear essa pessoa, eu vou dar aqui 3 dicas de jogos que eu acho que são muito legais e que eu acho que uma pessoa que ainda, obviamente, não tenha esses jogos ficaria muito feliz de receber. A minha primeira dica, gente, é checa se a pessoa não tem o jogo, tá? Porque se você, por algum motivo, resolveu presentear uma pessoa que já conhece os jogos de tabuleiro, que já é expert em jogos de tabuleiro, essa pessoa já deve ter muitos jogos. Então, a primeira dica é ter certeza de que ela não tem o jogo que você quer dar pra ela, tá bom, gente? Não vamos cometer esse erro de presentear coisas que as pessoas já têm. Mas, caso a pessoa não tenha nenhum desses 3 jogos que eu vou indicar, dificilmente ela não vai gostar. Pode acontecer? Pode, mas esses são jogos que são bons o suficiente para ser um pouquinho mais complicado a pessoa não gostar. Mas sempre pode acontecer, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha em quais são as dicas que eu tenho aqui de jogos que poderiam facilmente servir de presentes para pessoas mais expert, mais avançada. Minha primeira dica, gente, é este aqui, The White Castle. Esse jogo que tem uma arte muito bonita, japonesa, representada ali no castelo de Himeji, no Japão. Ele é um jogo de alocação de dados, na verdade, né? Você compra dados e aloca os dados em regiões diferentes aqui do castelo de Himeji, e à medida que você vai alocando esses dados nas regiões diferentes, você vai habilitando ações associadas com as regiões que você colocou. Tudo isso sempre tentando fazer as 3 ações principais de alocação de trabalhadores, que são os samurais, os cortesãos e os jardineiros. E aí, esses trabalhadores que você vai alocando são o que vai realmente desbloquear aí pontos, né, para você para o final do jogo. A pegada interessante é que a alocação de trabalhadores ela não é direta, ela é indireta como resultado de ações que vão te habilitar a fazer a alocação de trabalhadores. E uma coisa interessante também é a correlação que você tem entre os trabalhadores, as ações e os recursos disponíveis, que é comida, que é madrepérola e que é ferro. Então você sempre tem que estar de olho ali em ter esses insumos para poder fazer ações que te levam a fazer alocações de trabalhador. Para fazer a alocação de trabalhador, você precisa ter essas matérias-primas. Então, o jogo é todo bem entrelaçadinho, você precisa focar em uma coisa para conseguir fazer outra. O jogo te permite fazer combos, então apesar de ser um jogo apertado, só tem 3 rodadas, cada rodada tem 3 turnos, então você joga 9 vezes, apesar de ser bem apertado, é um jogo que é bastante entrelaçado, te permite fazer combinações de ações, combinações de coisas diferentes para você potencializar as ações que você está fazendo. Então é um jogo que dificilmente não iria atrair uma pessoa mais avançada e mais expert. Eu conheci o White Castle esse ano, é um dos jogos que eu estou assim vidrado esse ano de ter conhecido e de jogar, então para mim foi uma escolha fácil. Quando eu pensei assim em fazer essa lista, foi o primeiro que me veio à mente, foi o The White Castle, tá? A primeira pedida legal para você ter aí como ideia de presente. Além de tudo, não é tão caro, né? No mundo dos jogos que a gente vive, onde os jogos costumam ser bem caros, o The White Castle não é tão caro assim. Uma segunda opção que tem é um jogo que já saiu faz um pouquinho de tempo, né? Então nem sei como é que está a disponibilidade, se está muito grande ou não atualmente, mas é Em Busca do Planeta X, ou Search for the Planet X. Eu sei que é um jogo que tem aqui no Brasil, que está disponível. Não sei como é que está, assim, se está muito fácil de achar ou não, mas eu acho que está sim. Pela última vez que eu olhei, eu lembro que o preço não estava tão caro também, então era uma opção bem legal. E este jogo aqui, ele é um jogo de dedução. Você está tentando deduzir e encontrar em qual quadrante do universo, do espaço, está o planeta X, e você quer fazer isso antes que os seus adversários identifiquem em qual quadrante que ele está. É um jogo que para você fazer isso, você tem primeiro uma região ali que representa o Sol, ali, o sistema solar,
mas é um pouquinho mais para controle dos quadrantes que você tem, e as fichas individuais, onde você realmente faz as anotações das coisas que você vai descobrindo à medida que o jogo vai passando. O jogo ele tem algumas regrinhas dos tipos de coisas, assim, cometas, meteoros, planetas, aonde eles ficam, onde eles não gostam de ficar, quanto de distância ele tem de outras coisas, e você sempre vai usando essas regras para tentar deduzir o que pode estar aonde. Então você tem os quadrantes do espaço e você tem que saber aonde estão as coisas para você conseguir finalmente refinar e depois de olhar todas as possibilidades dizer o planeta X desculpa, o planeta X vai estar neste quadrante aqui. Isso tudo é feito com o auxílio de um app, né? O app ele vai dando as dicas e ele vai falando as coisas que você tem que ir fazendo, né? E você, à medida que vai recebendo as dicas do app, você vai anotando ali na sua folha. Então é um jogo que tem basicamente essa ideia, sabe? A cada turno seu, você pode fazer uma ação que vai gerar algumas dicas de onde estão algumas coisas, ou do que não está aqui, ou do que está aqui do lado desse, e aí você vai tentando combinar tudo para descobrir onde está o planeta X mais rápido do que os adversários. Como é um jogo de dedução, atrai bastante pessoas que gostam de desafios, né? Que gostam ali de um quebra-cabeça. E esse é um jogo que realmente preenche um espaço bom ali nesse escopo, nesse sentido, e que tem um sentimento bem legal de você conseguir ver as coisas encaixando, você vê as dicas funcionando uma junto das outras, até convergir para te mostrar exatamente onde está o planeta X. Muito legal, muito bacana, uma dica que eu achei bem interessante de colocar, até porque não é tão comum ver as pessoas falando desse jogo hoje em dia, mas eu ainda acho que ele é uma ótima pedida se você estiver buscando presentear alguém que gosta de joguinhos um pouco mais avançados. E a última dica de hoje, essa é a dica que pode ser um pouquinho mais polêmica, é interessante você analisar realmente o perfil da pessoa que você está presenteando. Mas eu resolvi indicar aqui, gente, o Marceneiros, que é um jogo que eu também descobri esse ano e que está sendo uma experiência muito legal e muito divertida para mim, por ser um jogo onde ele parece complexo, mas ele não é tão complexo quando o jogo começa, e ele tem um aspecto de você se sentir bem porque você vai fazendo manipulações diferentes para cumprir com os objetivos e as coisas vão funcionando e vão dando certo. O Marceneiros funciona como? Cada um de nós tem aqui uma oficina de marcenaria onde você armazena as suas madeirinhas, que são representadas por dados. E essas madeirinhas têm valores, que é como se fosse o comprimento dessa madeira. E você tem que usar essas madeiras para conseguir cumprir contratos que você tem de fabricação de coisas diferentes ao longo do jogo. Esse cumprimento de contratos, obviamente, é a mecânica principal para você conseguir fazer pontos e adquirir mais recursos ao longo do jogo também. Só que para você conseguir fazer esses objetivos, você realmente precisa manipular a sua madeira. Você precisa cortar ela, você precisa fazer preenchimento para ela aumentar de tamanho, você precisa combinar e colar pedaços diferentes de madeira para que eles cresçam e você consiga ter os tamanhos especiais que você precisa. E você vai fazendo todas essas manipulações baseado num rondel de ações, que é um negócio muito legal aqui do jogo, onde você vai movimentando peças de ação que representam o que você quer fazer dentro desse rondel. Algumas vezes isso traz alguns bônus e alguns benefícios para você, e à medida que você vai movimentando, o rondel ele vai mexendo junto e ele vai sempre fazendo com que as ações que não foram escolhidas vão ficando mais e mais e mais valiosas para te forçar a pegar aquelas ações porque você tem bastante benefício. Então, o jogo ele é bem estratégico. Você precisa ter em mente quais os contratos que você quer, como é que você vai fazer para pegar os contratos, para poder pegar os dados, manipular os dados e cumprir com os contratos, né? E isso tudo sempre em tempo hábil, porque o jogo ele tem ciclos de 4 rodadas, onde se você não tiver cumprido com os contratos, eles vão desvalorizando, e aí você precisa realmente conseguir fazer as coisas acontecerem nesses intervalos para você não correr o risco de ter os seus contratos perdendo valor, sabe? Um jogão, um jogão bom mesmo de jogar. Joguei com alguns amigos recentemente, todo mundo entendeu bem o jogo, apesar de parecer complexo. Todo mundo na primeira vez que jogou já estava jogando com vontade de montar uma estratégia que funcionasse, com vontade ali de ter a competição saudável ali do jogo. Então realmente ele foi alçado aí à categoria de jogos que eu indico e recomendo depois de ver a performance e o desempenho dele jogando com meus amigos. Então com certeza é um jogo que eu coloco numa dica hoje. Obviamente ele não é dos mais baratos desse aqui que eu coloquei, mas mesmo assim ele tem um preço razoável,
vai que você quer presentear uma pessoa que você gosta muito, né? Você quer gastar essa grana com essa pessoa, e essa aqui é uma opção bem legal para você dar para uma pessoa que seja um pouquinho mais expert no hobby, tá bom? Então é isso, gente. Essas são as 3 indicações que eu tinha de jogo para hoje. 3 jogos muito legais. Qualquer um desses jogos que você presentear, a pessoa já vai estar bem servida, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.